Oi, gente. Você e sua equipe têm trabalho para entregar. Com Mondem.com é fácil, legal e simples. Boa Basta adicionar um fluxo de noite. trabalho necessário. Seja uma equipe pequena ou um... Boa noite, pessoal. Estamos aqui, conforme combinado, para a gente falar sobre o seu consultório de sucesso. Vamos ver se o pessoal vai entrando. Já vi que tem gente bem bacana aqui. A Adriana. Vamos dar uns minutinhos. Vamos ver se o pessoal que... Oi, Dri. Que bom que você está aqui. Vamos ver se o pessoal vai entrando para a gente falar sobre como ter um consultório de sucesso. Porque quando a maioria das pessoas que entram na faculdade de nutrição, elas estão interessadas em fazer a área clínica, né? A maioria das pessoas. E daí tem esse sonho, né, de se formar e de ter o seu consultório. E, infelizmente, muitas pessoas não conseguem realizar esse sonho, né? Porque na faculdade ninguém ensina a gente como fazer, né? A gente aprende coisas técnicas na faculdade, mas a gente não aprende como que a gente capta os clientes, como que a gente fideliza esses clientes, onde estão essas pessoas. Então, infelizmente, muitos colegas acabam se frustrando e desistindo da profissão, né? Então, hoje eu vim aqui para conversar com vocês sobre como que é isso, né? Como que a gente faz para ter um consultório de sucesso, para ficar satisfeito com o número de clientes que se tem? Será que ter um consultório é simplesmente fazer um cartão de visita com o telefone e o endereço e distribuir por aí? Será que é assim que funciona? Muitas pessoas acham que para se ter um consultório basta ter o endereço, basta ter um CRN, o endereço, e sair distribuindo cartões e panfletos, né? Sair postando que você tem um consultório e por aí afora. De fato, não funciona assim, né? Especialmente nesse momento onde a gente tem um número imenso de nutricionistas, né? Como que o seu cliente vai decidir se ele vai marcar consulta com você ou com a sua colega do lado? Precisa ter diferenciais, né? Esses diferenciais são peças importantes desse quebra-cabeça, né? E são coisas que a gente não aprende na faculdade. Então, esse desejo de viver de consultório, muitas vezes as pessoas acabam se frustrando, né? Porque pensam, onde estão os pacientes? Eu não tenho paciente, ninguém me liga, ninguém marca consulta comigo, né? E assim, tem uma premissa que eu sempre falo, que a gente precisa, antes de querer ter alguma coisa, a gente precisa pensar no que a gente vai dar, né? Porque é dando que se recebe, né? Então, antes de pensar em quantos pacientes você vai ter, em quanto você vai cobrar, você tem que pensar o que é que você pode dar para as pessoas que precisam de você. Qual que é a contribuição que você vai fazer na vida dessas pessoas, né? Independente da sua especialidade, né? Porque vai ter, gente, tem paciente para todo mundo, sobrando, né? Mas a gente tem que pensar como é que a gente pode transformar essas vidas que nos procuram, né?
Uma vez que a gente tem esse desejo de colaborar com essas vidas, de realmente fazer a diferença, pronto, o resto ele é como se fosse um efeito dominó, né? Só que você precisa mostrar para essas pessoas que você existe, né? Porque se você não mostrar que existe, também ninguém vai ficar sabendo que você tem coisas para dar para essas pessoas. Então, como é que você vai mostrar que existe? Hoje é muito fácil fazer isso, né? Porque hoje a gente tem as redes sociais que não se tinha antigamente, né? Hoje a gente tem Instagram, tem Facebook, que a gente pode se relacionar com um mundo de pessoas, né? Mas esse relacionamento não deve ser um simples: oi, tô aqui, atendo no endereço tal, marque consulta comigo, né? Aliás, não façam isso, tá? Porque por que alguém marcaria consulta com você se as pessoas nem sabem o que você pode fazer por elas, né? Então, hoje as redes nos possibilitam mostrar para as pessoas o que a gente pode fazer por elas, né? Fazer postagens de contribuição realmente com a intenção de ajudar as pessoas em determinados assuntos. Para quem já tem uma área definida, foque nessa área, poste com frequência, pergunte para as pessoas que tipo de dúvidas elas têm, para que você possa cada vez mais ajudar essas pessoas, né? Fornecer conteúdo para essas pessoas. Se você fornece conteúdo, além de ajudar na informação, né, para as pessoas que precisam, fica todo mundo sabendo o que você pensa de determinadas coisas e o que você pode fazer a mais do que aquilo que está escrito no post, né? Você mostra que você entende daquele assunto, você mostra a que veio, né? Então, precisa aproveitar as redes sociais para realmente dar essa contribuição para as pessoas. À medida que a gente vai postando conteúdos, né, conteúdos de valor, conteúdos relevantes, as pessoas começam a nos seguir, né? Depois de um tempo que elas nos seguem, em geral elas ficam com vontade de marcar uma consulta, né? Se elas precisam desse serviço, né? E é aí que vem o paciente, é aí que as pessoas começam a te ligar. Ou seja, depois que você deu alguma coisa para elas. Então, a regra número 1, gente, é sempre pensar no que a gente pode dar para as pessoas. Como que a gente pode contribuir com a vida delas? Como que a gente pode transformar a vida dessas pessoas, né? E falar sobre isso nas redes sociais para que as pessoas, né, nos conheçam, para que as pessoas saibam a forma que a gente pensa, porque o que acontece? Nem sempre o profissional que sabe muito sobre uma coisa é o profissional que é mais procurado, né? Existe uma empatia entre as pessoas. Muitas vezes, muitos pacientes me contam, né, que consultaram profissionais, não só nutricionistas, mas, né, especialmente profissionais da área médica, e que as pessoas né, pagaram uma consulta cara e a pessoa não deu atenção, não olhou muito para a cara delas. E óbvio que elas não vão mais voltar, né? Então, depois que a pessoa te procura, que ela te liga, que ela chega no seu consultório, não é o fim. Aí é a continuação de toda a história, porque você vai ter que mostrar que veio, né? Vai ter que apresentar resultados, vai ter que mostrar que você está atualizado, que você vai ter que dar resultados para ela, porque as pessoas querem resultados, né? As pessoas não querem saber se você é famosa nas redes ou se você é bonitinho. As pessoas querem saber resultado, né? Isso aí, Elaine, exatamente, criar conexão com o paciente, né? O paciente que está ali na nossa frente, ele está sedento por ajuda. E
A última coisa que a gente deve fazer, por exemplo, numa primeira consulta, é querer ficar falando demais, né? E é querer colocar todos aqueles protocolos de anamnese em prática. Muitas vezes, tem profissionais que ficam muito preocupados com aquela ficha de avaliação, né? Com aquela anamnese, e não se preocupam em escutar o que o paciente tem a dizer, né? Muitas vezes, nas minhas consultas, eu pouco falo, eu escuto muito, né? Porque depois que a gente escuta, que a gente consegue falar alguma coisa. Então, depois quando o paciente te conheceu, né, e chegou no seu consultório, você tem mais ainda coisas a fazer, né? Você precisa mostrar atenção, mostrar que está interessado em ajudá-los, mostrar que você está atento aos seus sinais e seus sintomas, que você está ali para ouvir e só depois você vai falar, né? Não se preocupar muito com os protocolos de atendimento. Não dá para fazer tudo numa única consulta, tá? Então, a primeira consulta é uma oportunidade que você tem de mostrar ao paciente que você está interessado no que ele tem a dizer. Ali você gera uma empatia, ali você gera uma conexão, né? Ali é que você vai mostrar que a pessoa pode confiar em você, né? Nessa primeira consulta. Depois dessa primeira consulta, né, você precisa garantir que o paciente vai voltar, porque não adianta você ter um monte de pacientes, né? Tem gente, por exemplo, que paga anúncios. Legal, paga um monte de anúncios, gasta uma grana pagando anúncio, daí chega um monte de paciente lá, mas os pacientes não ficam, né? Não fidelizam o paciente. Que também isso não adianta, né? Então, não dá pra gente fazer só uma coisa ou só outra, né? Agora eu vou anunciar, vou ficar nas redes, vou ficar todo dia postando, e daí, claro, muitas pessoas te conhecem e acaba que muitas pessoas vêm. Mas e para fidelizar essas pessoas? Para elas ficarem um tempo com você? Como que é, né? É uma outra história, né? As pessoas querem ter atenção, as pessoas querem perceber que o profissional está conectado com elas, está preocupado, está pensando formas cada vez melhores de ajudar. É preciso ter essa conexão, é preciso mostrar para as pessoas que a gente tem esse interesse. E hoje em dia está muito fácil fazer isso, né, gente? Porque a gente tem um negócio que chama WhatsApp, né? Que nos ajuda muito nessa comunicação, né? Com os pacientes. Então, é preciso que a gente crie essa conexão, é preciso que a gente se importe, né? Que a gente esteja sempre disponível para oferecer uma solução diferente. E outra coisa, gente, eu tenho uma má notícia para dizer. A gente nunca aprende tudo. A gente nunca chega num ponto que fala, poxa, agora eu sei tudo, não preciso mais ler mais nada, não preciso mais... Não, esse ponto nunca vem para quem é profissional da saúde. Então, o tempo inteiro a gente tem que estar buscando novas alternativas para ajudar os diferentes pacientes que nos procuram, né? Deixa eu ver aqui o que as pessoas estão me perguntando. Deixa eu ver aqui, gente. Ô, Jéssica, não tem problema. Vamos ver quem que tá aqui, se o pessoal já tá entrando. Eu não sei se aqui tem pessoas nutris recém-formadas. Fala para mim se tem alguém recém-formado aqui, se tem alguém que
já tem consultório, se tem alguém que deseja ter um consultório. Vai falando aí pra mim, gente. Para eu ter uma ideia aqui de quem são as pessoas que estão entrando, que estão assistindo, tá? Então, assim, eu quero dizer que não saiam fazendo cartão e distribuindo achando que isso é o que vai resolver, né? Ah, recém-formada. Alfa Figueiredo. E você quer fazer consultório? Fala aí pra mim. Então, gente, não façam isso de achar que é um cartão que vai fazer vocês ter sucesso no consultório, que é postar nas redes que você está atendendo não sei aonde, marque consulta comigo. Não falem para as pessoas marcar consulta comigo. Aline, não falem isso, marque consulta comigo, porque assim, você tem que falar para a pessoa por que ela marcaria com você e não com os milhões de colegas que tem na volta, né? Você tem que dar esse diferencial, né? E você consegue dar esse diferencial falando, dando essa contribuição, falando para as pessoas quem você é, o que você pensa sobre determinados assuntos. Eu falei aqui no começo, né, para quem já tem uma área específica, foque nessa área, né? Não fique dando tiro para tudo quanto é lado, né? Uma hora fala uma coisa, depois fala outra, depois fala outra. Foque na área, porque é focar numa determinada área que vai fazer com que você fique especialista e que você um dia seja procurado. Né? Aquela pessoa que fala assim, me indica uma nutricionista que entenda muito de alergias alimentares, por exemplo. Né? Se você faz tudo, você não faz nada. Então, a outra dica é, foque numa área que você tenha mais afinidade, estude aquilo profundamente para virar referência naquilo, né? Porque aí as pessoas, ao te procurarem, ou te procura nas redes, ou te procura, ou procura no Google, ou pede uma indicação, ninguém vai ter dúvida em dizer, vai naquela pessoa, que aquela pessoa vai poder te ajudar, né? Vamos ver quem mais aqui está entrando. Então, Aline, fala aí para mim se você já está com seu consultório, que dificuldades que vocês estão tendo, pessoal, para manter os seus consultórios, me conta aí, para a gente ter uma conversa bem produtiva, para eu não ficar falando aqui. Eu gosto de escutar, eu sou uma pessoa que gosta de escutar, então não me deixe falando sozinha. Então, para quem entrou depois, a gente agora hoje está falando sobre como ter um consultório de sucesso, né? Um consultório de sucesso não é um consultório que chega a 1 milhão de pessoas para a primeira consulta, mas elas não retornam depois, né? Adri, captação de pacientes, ótimo. Então, a Adriana aqui está falando sobre captação de pacientes, que é a maior dificuldade dela. Então, captação de paciente é aquela questão que eu falei no começo, né? Primeiro a gente dá para depois receber. Então, por exemplo, pega a tua área, a área que é a tua especialidade, faz uma programação de postagens, por exemplo, tanto no Insta como no Facebook, direcionando as tuas postagens para a tua área, para ajudar as pessoas que têm dificuldades na área que você escolheu para atuar. Né? E cria um relacionamento com elas. Né? Posta, conversa com elas nas redes, envia e-mails, tá? Todo mundo deve ter um banquinho de e-mails de pessoas interessadas na sua área, né? Então, enviar e-mails com uma certa frequência, mas não com uma frequência tão alta para não ser chata, né? Se relacionar com essas pessoas, então você posta uma coisa, as pessoas vêm perguntar,
É importante fazer esse relacionamento para as pessoas saberem que você está atenta, né? Importante, outra coisa importante ter uma página no Facebook, gente, uma página profissional, porque lá você pode colocar todos os dados referente à tua área específica, né? Pode fazer também um anúncio no Google com palavras-chave, né? Porque quando as pessoas vão te procurar, elas vão procurar nutricionista X, né? Vão colocar, por exemplo, nutricionista e vão colocar alergia alimentar, por exemplo, elas já vão te achar, né? Mas assim, eu vejo que mais difícil do que captar o cliente, né? Mais complexo, vamos dizer assim, é fidelizar o cliente, né? Que é depois que se captou o paciente, daí ele só vem uma vez e não volta mais, né? Tem toda uma estrada a trilhar para manter esse paciente, né? Eu já falei também no começo, vou falar agora de novo, precisa focar, gente, porque se a gente fica postando tudo quanto é coisa, de tudo quanto é assunto, o paciente fica confuso, né? O paciente ou o seguidor. Então, é muito importante que cada um foque no seu nicho, porque cedo ou tarde, alguém que precisa do seu serviço vai te achar porque você está postando coisas relativas ao que ela está precisando, né? Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Ah, Aline, não montei meu consultório. Na verdade, as pessoas já me procuram antes de iniciar meus atendimentos, mas tenho um pouco de receio de montar um consultório e não conseguir fidelizar os pacientes. Definir meu nicho, estou achando desafiador. Definir o nicho, Aline, é bem desafiador mesmo, mas é a coisa mais importante que você vai fazer agora que você se formou, é definir o seu nicho, tá? Então, como que você vai definir seu nicho? Pensa no que na faculdade te interessava mais, quais eram aquelas aulas que você adorava ir, que nem que chovesse canivete você não faltava. Porque, claro, você vai falar assim, mas eu gosto de tudo, né? A gente gosta de tudo mesmo, né? A gente, quando a gente estuda nutrição, a gente fica maravilhado, a gente gosta realmente de tudo, mas não dá para fazer tudo. Então, pensa que tipo de pessoa você gostaria, com que tipo de pessoa você gostaria de trabalhar, com que faixa etária, né? Porque isso também conta, né? Por exemplo, se você ama idosos, poxa, então é lá que você vai. Porque o fato de você amar isso já te dá meio caminho andado, né? Ou se você ama crianças, lá que você vai. Vai pensando assim, vai fazendo uma retrospectiva de quando você entrou na faculdade, por que você entrou na faculdade, o que você pensava naquela época, e com o passar do tempo, né, quais foram os assuntos que foram te chamando mais atenção. E daí você escolhe, Aline, escolhe e não pensa mais, tá? Porque se você ficar pensando muito, você vai se desfocar. Então, assim, pega uma coisa, escolhe e vai naquilo. Quanto mais você estudar e se dedicar, mais você vai gostar daquilo, porque você vai conseguir ajudar as pessoas que vêm te procurar e você vai ver muitos resultados, né? Então, não fica pulando de galho em galho, tá? Escolhe uma coisa, vai fundo naquela coisa, começa a postar, começa a fornecer conteúdo naquele assunto, você vai ver que as pessoas começam a se interessar, você vai se relacionando com essas pessoas, né? E sobre ter receio de abrir o consultório, eu não sei de onde que você é, Aline, você mora em São Paulo? Fala pra mim de onde que você é. Porque assim, claro, você não vai abrir um consultório, você não vai bancar um consultório agora que você está começando. Óbvio que você não vai fazer isso, né? Porque o consultório, ele é uma trilha, é uma estrada a se trilhar, né? Demora para começar a dar retorno. Então, assim, é aquele trabalho de formiguinha. Então, você tem que procurar um lugar que você vai alugar, por exemplo, horários, né? Você vai alugar um período ou você vai pagar por hora de atendimento, ou seja, se você atender, você paga, se você não atender, você não paga. Você tem que começar assim.
tá? Porque senão se morre na praia, tá? Porque tem um espaço de tempo ainda, uma estrada para você aprender todas essas questões que eu tô falando aqui, que eu só, na verdade, só tô pincelando, né? Ah, de Minas Gerais. Ah, legal. Então, de Lavras. Então, vê aí em Lavras, Aline, se não tem um consultório, algum lugar que você possa pagar por hora de atendimento, tá? Aqui em São Paulo é muito comum isso. E daí, você vai lá, deixa né, contrata para atender por hora, mas a outra dica que eu te dou, você vai escolher um dia e um horário para atender. Não vai atender o tempo todo, né? Aí o paciente quer ser atendido, não sei quando você vai lá e atende, quer ser atendido, você vai lá e atende, porque aí desfoca, né? Você começa a se confundir com as suas coisas, com o resto da sua vida e com os atendimentos. É muito ruim isso. Então, marca lá dois dias por semana, por exemplo, um dia de manhã e um dia de tarde. Então, todo mundo sabe que a Aline, lá em Lavras, ela vai estar atendendo, por exemplo, todas as terças de manhã e as quintas à tarde. Exemplo, só um exemplo, tá? Então, o paciente te liga e você fala, olha, eu atendo tal dia, tal hora, né? Claro, não significa que você nunca você vai poder, não vai abrir uma exceção se você tem tempo. Óbvio que não, não é assim, né? Mas tenta focar nesse teu dia, nesse teu horário. Se puder ficar no local, né? Se você puder ficar essas manhãs, pelo menos 1 ou 2 horas nesses períodos, lá no consultório, mesmo que não tenha paciente, para você marcar seu território, para você, né, colocar sua energia no lugar, para as pessoas irem te conhecendo, tá? Então, pense numa coisa, foque. Você tem que focar. Você tem que focar num nicho, você tem que focar num dia, no horário. Você tem que ter muita disciplina com as coisas que você vai escolher, né? Então, não sai abrindo consultório se você nem sabe o que você vai atender, né? É legal ter um local, sim. Já vai procurando um local, né? Mas nesse meio tempo você já vai pensando o que você vai atender. E é claro que vai aparecer pessoas de especialidades que não é o que você escolheu exatamente, né? Você não vai deixar de atender essas pessoas se você se sentir em condições. Mas o que eu estou falando do foco é como você vai se apresentar para as pessoas, como você vai se apresentar nas redes, né? O meu nome é Evoise. Então isso, precisa focar, tá? Precisa focar muitíssimo, porque você vai ver que no começo vai parecer que ninguém tá te vendo, mas persista, tá? Porque é persistindo que a gente vai trilhando esse caminho e que as pessoas vão chegando. Por quê? Porque as pessoas percebem que você está focada em alguma coisa, você tá especializada, focada naquilo, e é assim que as pessoas vão te procurar. Porque, gente que atende tudo não atende nada, tá? Vocês podem ter certeza aí disso. Não tentem atender de tudo, a menos que você tenha 40 anos de profissão, você já teve 40 anos para estudar tudo, né? Mesmo assim, não rola isso de atender absolutamente tudo, né? Especialmente para quem está recém-formado. De nada, Aline. Depois você vem contar pra gente o que você fez aí na sua cidade. Vamos ver se tem mais pessoas aqui que estão. Tem mais gente aqui que está recém-formado, gente? Tem uma questão bem importante também, que eu vejo muito nos grupos, né? Que eu acho assustador, inclusive. As pessoas pedindo nos grupos materiais prontos. Ai, alguém tem uma dieta para isso, uma dieta para aquilo? Gente, não se estuda tantos anos para pedir o negócio pronto. Não existe plano alimentar pronto. O que existe são pessoas diferentes, com necessidades diferentes,
que você tem que estudar essa pessoa para poder fazer o tratamento mais adequado, né? Então, não peçam material pronto, façam os seus materiais, né? Construam os seus materiais. Tentem buscar, para cada paciente que vocês atenderem, tentem estudar aquele paciente, tudo que envolve aquela situação. E isso é uma coisa que vocês vão fazer para o resto da vida, tá? Eu, com todos esses anos de profissão, o tempo inteiro eu estou lendo e estou estudando. Não se passa um único dia na minha vida que eu não li alguma coisa, que eu não estudei alguma coisa, né? Por quê? Porque o corpo humano é muito complexo, gente. E na área da saúde, muitas coisas o tempo inteiro são descobertas, né? Especialmente hoje com a internet, que o conhecimento está se espalhando muito rápido. Então, o tempo inteiro tem estudo novo, o tempo inteiro alguém está fazendo uma coisa diferente. Então, precisa mesmo ser curioso, né? Pegar aquele paciente, pegar aqueles exames, pegar aquelas queixas e se perguntando e perguntando para outros colegas o que mais que você pode fazer para colaborar com aquela vida. Porque quanto mais você procurar, mais você vai achar, tá? Então, não usem materiais de outras pessoas, não peçam nos grupos, o que você faz quando... é, deixa eu pensar aqui um exemplo. Ah, alguém tem uma dieta para ácido úrico? Gente, não existe, não é assim que se trata uma pessoa. Não é assim, né? Se é para a gente pegar uma folhinha pronta da gaveta e dar para o paciente, não precisa estudar. Não precisa estudar. Simples assim, né? Aliás, o paciente não precisa nem ir para o seu consultório. Ele vai no Google e acha, mas não funciona desse jeito, né? E daí o que acontece? As pessoas acham que o atendimento é muito simplista e daí os pacientes não voltam, porque eles não veem resultados, né? Então precisa ter uma curiosidade. Outra coisa importante para fidelizar, né? Além, claro, que você tem que ter um atendimento de primeira qualidade, né? Você tem que saber o que você está fazendo, e para saber o que você está fazendo, você tem que se especializar, você tem que escolher um nicho, né? Além disso, você tem que pensar que aquele local onde você recebe o seu paciente, eu falo que o meu paciente, ele é um rei no meu consultório, né? Ele chega lá, ele vira um rei, porque só falta a gente estender um tapete vermelho para ele, né? Então, por exemplo, quando você convida alguém para te visitar, você deixa a casa toda desarrumada? Não, né? Você arruma a casa, você põe umas flores, se faz todo um ambiente para receber aquela pessoa, né? A mesma coisa com o consultório. Quando eu falo isso, não estou falando que você tem que gastar R$ 1 milhão para deixar o seu consultório. Não é isso. Não precisa de nada disso, inclusive. Mas precisa ser um lugar aconchegante, que a pessoa entre e ela se sinta confortável, né? Então, por exemplo, se você atende idosos, você precisa ter uma cadeira confortável, né? Não precisa ser uma cadeira cara, mas você sempre tem que pensar, se eu fosse essa pessoa, como que eu gostaria de ser recebido? Né? Se eu tivesse essa patologia, como que eu gostaria de ser tratado? Você tem que pensar o tempo inteiro desse jeito, se colocar no lugar do outro, né? Lá no consultório, algumas vezes, eu sento na recepção, na cadeira que o paciente fica. Eu fico ali só observando a minha volta, porque é ali que ele fica, é ali que ele vai ver as coisas. E é nessa posição que eu tenho todas as ideias, quase todas as ideias para colocar, né, para melhorar o meu consultório. É sentando na cadeira do paciente, porque é um ângulo que você nunca está, né? Você está do outro lado da mesa, é um ângulo que você nunca está. Então, sente na cadeira que o paciente fica, tanto na recepção quanto dentro da sala. Fique olhando, pense no que você está sentindo naquele momento, pense em como que você gostaria de ser tratado pela pessoa que está do outro lado da mesa, né? Porque isso tudo pode parecer bobagem, gente, mas as pessoas sentem esse acolhimento, as pessoas
elas sentem que elas são importantes para você, tá? Também não adianta nada ter tudo isso se você não sabe o que está fazendo, se você não oferece resultado. A Aline está falando, os profissionais da área precisam se apoiar mais e preocupar-se menos com a concorrência e mais com as vidas dos pacientes. Perfeito, Aline. Mais humanização. Perfeito, Aline. Perfeita colocação, né? Parar com essas picuinhas, com esse mimimi de que o outro falou, de que o outro fez, né? Porque, assim, a gente tem que se preocupar em cada dia ser melhor para as pessoas que a gente vai ajudar e não para ser melhor que o colega que está do teu lado, né? Então, você tem toda a razão, Aline. A gente precisa mesmo se apoiar, se unir, porque eu vejo que muitas pessoas estão mais preocupadas em criticar o colega do que em usar esse tempo para pensar o que elas poderiam fazer para melhorar a relação delas com o seu paciente, para melhorar o seu atendimento, né? E concorrência, gente, não se preocupe com concorrência, né? Eu não me canso de falar isso. Nunca se preocupe com concorrência, porque tem lugar para todo mundo. Aliás, está sobrando lugar para todo mundo, tá? Então, cada vez que você se preocupa com a concorrência, você está tendo um pensamento de escassez, né? Você está achando que vai te faltar. E daí falta mesmo, porque você está com medo, né? Então, muda essa chave. Pensa que o universo é abundante. Tem para todo mundo sobrando, né? Só que a gente precisa se preparar para atender as pessoas. Se preparar de todos os jeitos, né, gente? Não é só ter a técnica, né? Vai vendo. Como eu falei no começo, não adianta a gente ser bambambam numa área, tá em 1000 congressos e não ter a sensibilidade de como vai tratar o seu paciente. Então, você tem que se conhecer, você tem que estudar outros assuntos que não sejam nutrição, né? Você tem que estudar como que se relaciona com as pessoas, você tem que estudar como que as pessoas sentem as coisas, você tem que estudar sobre o comportamento humano. Tudo isso precisa estudar, né? Porque a gente está lidando com pessoas, não estamos lidando com máquinas. Então, não adianta saber tudo que existe no mundo, fazer 1000 pós-graduações, se você não consegue pôr em prática, se a pessoa chega na sua frente e ela não se sente acolhida, né? Então, isso é uma coisa muito importante para fidelizar o cliente que já chegou para você, tá? Então, deixa eu ver o que mais que... Então, Aline, que bom que você tem esse pensamento, você está falando aqui que sente falta disso, porque você mesma pode começar esse movimento na sua cidade, né? E com as pessoas que te procurarem, para começar a agregar pessoas que pensam igual a você e se unir a essas pessoas, tá? Aliás, outra coisa importante, gente, a gente precisa ficar perto de pessoas que têm os mesmos valores que a gente, né? Quando eu falo ficar perto das pessoas que têm os mesmos valores, eu não estou falando ficar perto das pessoas que concordem com você, são coisas diferentes, né? Estou falando de pessoas que têm a mesma linha de pensamento que você, né? Porque, por exemplo, se você quer fazer tem no seu pensamento uma linha de um tratamento humanizado e você ficar muito com gente que não tem essa linha, você não vai conseguir focar, você vai ficar confuso, né? Então, precisa direcionar o nosso relacionamento pessoal também, ficar perto de pessoas que possam ensinar pra gente, agregar, né? E que mais tarde você vai poder também ensinar para essas pessoas, tá? É muito importante que a gente faça um filtro de pessoas que são do nosso convívio, tá? Muito importante, para a gente ter sempre esse foco nas coisas que a gente acredita e nos nossos valores, tá? Então, que mais? É isso mesmo, equilibrar o conhecimento. Eu vejo muitas pessoas que estão sempre num monte de lugares, num monte de cursos, mas que
não, não, ainda não caiu a ficha de que o relacionamento humano é uma peça fundamental, né, se a gente quer trabalhar com pessoas. Então, é preciso que a gente tenha todos esses conhecimentos, né? É preciso também que a gente tenha conhecimentos de marketing, né, gente? Que é uma coisa que a gente não aprende na faculdade, né? A gente aprende a tratar as pessoas, mas e aí? Como é que a gente vai fazer para divulgar o nosso trabalho, né? Então, é preciso também a gente saber algumas estratégias de marketing, né? Estratégias de como que a gente vai se apresentar, do que precisa ser feito para captar, né? De, por exemplo, você vai postar, uma coisa importante é, você não vai postar o que você quer postar, você tem que postar o que o seu cliente quer escutar. E para você saber o que ele quer escutar, você tem que perguntar para ele, né? Você pode perguntar para ele o que ele quer escutar, né? Então, são várias peças de um quebra-cabeça que são necessários a gente juntar para formar esse, esse, esse consultório de sucesso mesmo, né? Que é o que, enfim, todos os profissionais da área de nutrição clínica almejam, né? Nossa, gente, já tô todo esse tempo aqui, daqui a pouco vai cair. Deixa eu ver se alguém mais perguntou. Então, pessoal, eu quero falar um pouquinho sobre um curso que eu vou ministrar no dia 4 de maio. Chama Seu Consultório de Sucesso, tá? É um curso que é totalmente online, ele tem 4 horas de duração, é ao vivo, mas ele vai ficar gravado. Para quem se inscrever, vai ficar gravado para acesso por 20 dias. Então, se, por exemplo, você não vai poder estar no dia, né? Nada te impede de se inscrever, porque você vai ter acesso. E nesse curso a gente vai discutir com detalhes sobre essas várias coisas que eu falei aqui hoje, tá? Inclusive, desde que toca o telefone, como que a gente deve se portar? O que a gente deve dizer quando alguém pergunta quanto custa a sua consulta? São, são muitos detalhes que a gente precisa estudar, que a gente não nasceu sabendo, né? Então, é preciso que a gente estude esses detalhes para pôr em prática. Então, esse curso, ele é bem bacana porque ele aborda todas essas questões que a gente não aprende, né, na faculdade. Como captar, como fidelizar, eu vou falar com detalhes, o que falar, desde a hora que o paciente liga até a hora que ele vai embora do seu consultório e na sequência, depois no pós-consulta, como que a gente deve agir, quais são as estratégias que a gente precisa usar para fidelizar esse paciente, né, esse cliente. Então, esse curso, ele está com as inscrições abertas a partir de hoje até sexta-feira, tá? Aqui na bio desse perfil tem o link, tá? Para vocês verem mais informações, verem mais detalhes e também fazer a inscrição de vocês, tá bom? Deixa eu ver quem mais que tá entrando aqui. Que daqui a pouco essa live vai cair, porque só tem 1 hora, né? Então, gente, só pra gente finalizar, né, fazer um fechamento aqui, precisa sim que a gente tenha um foco, tenha um nicho, né? É muito importante que a gente tenha um nicho. É muito importante que a gente, depois de descobrir esse nicho, mergulhe profundamente no estudo dessa especialidade, né? Queiram ser referência, gente. Queiram ser referência. Queiram saber tudo o que existe, embora a gente nunca sabe, né? Mas queiram saber cada vez mais sobre a área que vocês escolheram.
escolhido o nicho, comecem a postar conteúdos de valor, conteúdos sobre esse assunto, mas conteúdos que vocês tenham realmente o propósito de ajudar as pessoas nessa área que vocês escolheram, tá? Façam um relacionamento com as pessoas que comentaram nas suas postagens. Vocês podem, né, também enviar e-mails. Saibam muito sobre a especialidade, gente, mas lembrem que é preciso saber muito sobre relacionamento humano, tá? Porque esse também vai ser o diferencial, né? Esse é um dos diferenciais, né? Porque vocês vejam hoje em dia, o conhecimento, ele tá aí para quem quiser, né? Se digita no Google, você já sabe, se tem artigo científico, se tem tudo, né? Agora, o que diferencia um profissional do outro é como ele se comporta, né? Aliás, é isso que diferencia qualquer funcionário de qualquer empresa, né? É como que a gente se comporta em relação às determinadas situações. Então, para a gente conhecer isso, é preciso que a gente tenha um estudo de nós mesmos, né? Autoconhecimento, né? Saber como a gente é, como a gente age, como a gente gostaria de ser tratado e como o outro gostaria de ser tratado, tá? Eu vejo isso como o maior diferencial hoje entre os profissionais, né? Profissional que não sabe como se relacionar, ele vai ficar para trás, tá? Então, é uma questão bem importante também para a gente pensar, além de todo o conhecimento técnico, né, que precisamos ter, tá bom? Então, gente, eu vou encerrar antes que a live caia e eu desligue na cara de vocês. Quem tiver dúvidas sobre esse curso que eu falei, manda um inbox que a gente vai explicar certinho. Lá no site tem também a programação. Temos também alguns depoimentos de pessoas que já fizeram esse curso. Então é isso, gente. Espero vocês numa próxima oportunidade. E vocês podem também me solicitar, me dar sugestões de assuntos que vocês queiram que eu faça lives ou que eu publique, tá bom? De nada, Aline. Boa noite, pessoal.